Olá pessoal, tudo bem? Aline Dalmagro, CEO do Instituto Proa. Estamos aqui para a nossa terceira temporada do Bate-Papo com o CEO. E para começar esse ano de 2025, eu tenho um super convidado que vai começar a nossa série de entrevistas desse ano, que é o Lucas. Lucas, obrigada por você ter topado o nosso convite. E antes da gente começar o bate-papo aqui com o Lucas, só para a gente relembrar, né, o porquê que a gente tem esse podcast. O podcast é do Instituto Proa. O Proa é um instituto que tem como principal objetivo garantir que jovens da escola pública consigam um bom primeiro emprego, porque a gente acredita que a partir do momento que você consegue um bom primeiro emprego, você vai ser protagonista da sua vida, você vai criar um futuro digno e assim a gente vai melhorar a nossa sociedade. E esse podcast, ele foi criado especialmente para trazer histórias inspiradoras, para que vocês possam se inspirar, entender possibilidades para suas carreiras e com isso se desenvolver. Então, Lucas, primeiro, obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu gosto de começar o podcast, é a única parte formal desse podcast, tá? Depois disso, ele é bem mais legal. Contando um pouquinho da sua mini bio, para quem ainda não te conhece, te conhecer, e depois a gente faz o bate-papo. Tá beleza? Ótimo. Então, bora lá. Lucas Vargas é CEO e cofundador da Nômade, uma fintech brasileira conhecida por romper barreiras e oferecer soluções completas para a vida financeira internacional dos brasileiros. Ele é formado pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, em Engenharia de Telecomunicações e pela Universidade do Rio de Janeiro, a Universidade Federal, UFRJ, em Administração de Empresas. Lucas tem MBA pela Universidade de Harvard e, ao longo de sua carreira, passou por grandes empresas e também startups. Antes de ingressar na Nômade, o executivo foi CEO do Grupo Zap, que todo mundo conhece, né? O maior do mercado imobiliário do Brasil. Lucas, então, vou começar pelo começo. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente quem é o Lucas, da onde veio o Lucas e o que o Lucas já fez na vida. Legal. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e bater esse papo e compartilhar um pouco da história, da experiência. Bom, sou mineiro, de uma cidade do noroeste de Minas, uma cidade muito pequena, se chama Unai, e minha família de mineiros, meus pais ambos fizeram carreira no Banco do Brasil, são aposentados hoje, e famílias muito grandes do interior de Minas. Meu pai mais velho de 11 irmãos. Nossa, e minha mãe... Meu pai é o mais novo de 11 irmãos. Olha, família grande. Família grande também. Festas grandes de família, né? E a minha mãe são 16 irmãos no total. Nossa. Então, é de fato uma família atípica, eu diria, né? E ainda assim, com essa família super grande, grande parte deles ali trabalharam ou na roça, lá onde eles nasceram, ou fizeram carreira em Banco do Brasil, alguma coisa assim, Caixa Econômica. E é o sonho de todo mundo que nasceu no interior, né? Pois é. Trabalhar no Banco do Brasil da cidade. E acho que lá na década de 70, quando eles começaram, ainda era mais uma grande oportunidade, ainda maior, né, naquela época. Então, acabou sendo para grande parte dessa família o caminho. Então, eu acho legal comentar isso, porque para mim, eu acabei seguindo um outro caminho e muito diferente, né, de carreira, de formação. E quando eu estava terminando ali o ensino médio, eu não tinha muita referência do que fazer. O meu irmão, ele era o neto mais velho ali. E aí ele foi fazer uma faculdade de Direito. O meu pai, ele não tinha faculdade. Na verdade, quando ele entrou no Banco do Brasil, ele tinha o ensino médio. E a minha mãe tinha se formado em letras. Depois, eles ambos fizeram faculdade agora, recente, mesmo depois de aposentar. Mas então, para mim, a referência era talvez seguir ali essa carreira pública. E um professor, eu lembro que me disse, não, você é bom em matemática, vai fazer engenharia. E fiquei encucado com isso e ao longo ali do ensino médio, que na época era segundo grau, fui construindo o entendimento que seria legal fazer engenharia. E quando a gente tem essa idade de 17 anos ali, a verdade é que a gente não entende muito bem, né, o que não significa. Depois não tem também muita ideia, mas... Mesmo depois que você se forma, a gente precisa de um tempo para ir entendendo. O mundo é tão complexo, diverso, as oportunidades que existem profissionais são tão amplo, né, esse leque. Então é natural que a gente não saiba muito bem para onde a gente vai. E aí foi aí que eu comecei a fazer essa faculdade de engenharia.
Mas você fez a faculdade no Rio de Janeiro. Fiz no Rio de Janeiro. O que te fez sair de Minas para o Rio? Também influenciado pelos professores, as faculdades militares, não tenho nenhuma família, né, que veio, ninguém da família que tinha seguido carreira. E aí eu fui fazer no Instituto Militar de Engenharia, porque os professores falavam que as faculdades militares eram boas, né? Então foi por isso que eu fui. Então o Instituto Militar de Engenharia fica lá no Rio de Janeiro. Eu sou mineiro, como eu falei, mas eu tinha ido fazer o meu segundo grau, o meu ensino médio em Brasília, então já tinha de alguma forma, minha cidade é perto de Brasília. Então já estava meio livre, sabe, assim, geograficamente no Brasil. Então não tinha muito apego e por isso eu acabei indo para o Rio de Janeiro e fiz a faculdade de engenharia lá. Talvez esteja demorando muito aqui na história, mas... Não, mas essa é muito importante. Fui para lá, não gostei, assim que eu cheguei. Estava meio frustrado e fiz vestibular de administração em paralelo lá, enquanto estava fazendo engenharia. Fui aprovado e o curso de engenharia, esse curso no Instituto Militar de Engenharia, é um curso de formação, período integral, você é um concurso público, na verdade, você recebe, né, um salário por isso. Então, de alguma forma, largar também ia ser muito difícil, porque eu estava... se manter também. E aí eu acabei fazendo essa outra faculdade, esse outro vestibular, passei com o intuito de, quem sabe, em algum momento fico só na administração, deixo a engenharia. Os dois paralelos. E aí eu fui fazendo os dois paralelos, administração noturno. Em um dado momento eu estava bem exausto ali, na verdade eu estava meio frustrado até com as duas. Eu fiz só administração na federal e já me cansava. Fazer mais uma engenharia ia ser cansativo pra caramba. E aí, num momento ali de muita frustração, talvez, eu tava, não, vou expandir aqui, tranquei as duas, fui fazer um intercâmbio no exterior. Tem uma ONG que se chama IESEC, ela trabalha com intercâmbios internacionais, e pela IESEC eu fui para o México, trabalhei como auditor lá por 1 ano, voltei, e aí assim que eu voltei eu tava de alguma forma mais leve, tive uma pausa, e consegui me formar nas duas faculdades. Então, no fim, eu me formei em administração e engenharia. Foram ambas momentos ali... Acho que o fato de eu estar também cansado fazendo as duas não ajudou para que eu pudesse me dedicar mais a uma delas e, de alguma forma, poder explorar outras atividades, né, no meio acadêmico também. Então, mas foi assim, eu fui... Acho que tenho um pouco desse ímpeto de mais nerdzão e trabalhar muito e tal, e aí eu fiz as duas faculdades. Eu acho que assim, primeiro eu queria fazer um parênteses, né, como é muito legal esse ponto de não saber o que eu queria, fiz porque um professor indicou e não gostei, né, mas mesmo assim você não desistiu, você seguiu e foi encontrando outros caminhos. E quando você terminou a faculdade, aí você foi fazer o quê? Você foi trabalhar, voltou para Minas? Eu tinha feito alguns estágios ali durante a faculdade, em consultoria, em tecnologia, eu imagino que até hoje seja muito comum ter as feiras de recrutamento e a gente acabar ali no âmbito da escola indo naquelas que estão ali recrutando na faculdade. E uma das carreiras que existiam e que as empresas estavam recrutando lá nas faculdades, especialmente no IME, era consultoria, e aí eu fui aprovado em um processo seletivo da BEM, em compra, uma empresa de consultoria, que tinha sede aqui em São Paulo. Hoje eles já estão em outras cidades, mas tinha sede aqui em São Paulo. Então me formei no Rio de Janeiro, vim para São Paulo para trabalhar em consultoria, que não era algo que eu nem sabia que existia quando eu cheguei na faculdade, né? Então fui aprendendo enquanto eu estava na faculdade da existência desse tipo de carreira e vim para São Paulo para trabalhar. E aí depois, quando você entrou na consultoria, daí você foi fazer um MBA fora. Exato. Depois já vem a minha segunda pergunta. E como é que você decidiu também fazer esse MBA fora? Bom, parece meio negativo, mas eu não estava também muito contente com a minha experiência ali. Em retrospecto, é muito fácil hoje olhar para trás e entender. Porque a vida de consultoria, para quem não conhece, a gente trabalha pra caramba. Então, muitas horas por muito tempo. Chega uma hora que você começa a cansar um pouco também, né? Eu diria que a vida de empreendedor trabalha-se ainda mais. Sim, trabalha-se muito em consultoria. Mas hoje, olhando para trás, enfim, a experiência nos dá
a beleza de entender aquilo com que a gente se engaja mais. Dinheiro de obra pronta é bem mais fácil, né? Você olha para trás e você entende. E aí eu fui entender. Hoje é muito fácil. Acho que o escopo do trabalho em uma empresa de consultoria, especialmente do analista, é um escopo que é diferente daquilo que eu me sinto muito confortável, mais mão na massa, mais no dia a dia, tomando a decisão e executando como empreendedor. Consultoria é um trabalho muito analítico, é um trabalho de muito planejamento, de muita orientação, de muita influência, mas diferente do trabalho de execução. Que é, assim, é até mais bonito, a verdade, né? Consultoria de estratégia. É um trabalho bonito. E para mim, naquele momento eu não entendia muito, assim, o porquê que eu não estava muito feliz, né? Não estava dando o gás extra. E hoje, assim, eu entendo super que as pessoas que eram meus gestores ali na época, eu não sofreram comigo, porque eu era muito desengajado. Eu era, enfim, é chato você trabalhar com uma pessoa que você vê que não tá feliz naquilo, né? Eu não era muito engajado, mas é uma questão de perfil, eu aprendi muito, fiquei 3 anos lá, sou absolutamente grato, assim, E foi isso que te proporcionou fazer um intercâmbio, exato, o MBA fora, né? Tem que ser grato a todas as experiências, todas ajudam. Tem um vídeo super legal, acho que é uma aula, não sei se é uma aula magna do Steve Jobs, que ele fala sobre o curso de caligrafia que ele fez na faculdade, né? E o quanto isso foi importante para decisões de caligrafia, né? E de design da Apple. Todas as experiências são absolutamente válidas. Então, essa em consultoria, até hoje eu me lembro de coisas da bem, faço referência. Então, certamente foi isso que me proporcionou ali naquele momento fazer um MBA lá fora, né? O mestrado de administração nos Estados Unidos, porque normalmente é até parte da carreira de um consultor. Muitas dessas empresas oferecem a possibilidade de você ir lá fazer 1, 2 anos de mestrado, expandir, né, o seu repertório e voltar. Então eu fui e certamente foi um dos grandes momentos transformadores assim da minha vida. Foi quando... O que aconteceu quando você chegou à universidade, que te abriu a outras possibilidades para o empreendedorismo? Assim que você chega, então, nessas faculdades nos Estados Unidos focadas em fazer MBA, elas são cursos em tempo integral, com turmas, faculdades de diferentes tamanhos, mas de centenas de alunos. Na faculdade que eu fiz eram quase 1.000 alunos por ano. Nossa. Então é muita gente do mundo inteiro que vão passar 2 anos, que é quase uma faculdade quase, né? O meio período de uma faculdade ali. O tempo todo, né? O tempo inteiro. Então, você chega nesse ambiente para estudar, para fazer esse mestrado em administração, e as faculdades, elas constroem múltiplos ambientes para além do acadêmico da aula. São fóruns, são projetos práticos de diferentes escopos, nas diferentes indústrias. Uma coisa que é muito interessante nos Estados Unidos é que o ambiente acadêmico, ele é cheio dos grupos, né? Tem os clubes, e eles promovem, isso é parte da essência da americana, que eles promovem até o empreendedorismo de diferentes maneiras. Então tem clubes com lideranças dentro dos clubes de natureza de eventos, de esporte, de formação. Então tem um clube daqueles que gostam de vinho e vão discutir sobre, propor eventos, estarem ali congregando ao redor desse mesmo tema. E tem muitos clubes de empreendedorismo. Então, quando você chega em uma faculdade, assim que você chega, existe quase que um processo de recrutamento dos clubes para te trazer para que você se inscreva e participe das atividades. Então, eu cheguei aberto, porque eu cheguei, de fato, querendo olhar aqueles 2 anos como uma oportunidade de ver outras oportunidades. E aí eu estava conversando com esse ambiente, nesse processo, logo no início, eu fui exposto e entendi que existia essa oportunidade de empreendedorismo. Que, na época, em 2009, aqui no Brasil, ainda era um momento com poucas startups. Né? Hoje já é super famoso, né? Hoje, inclusive, é o sonho da maioria dos nossos jovens. Legal. Não sei se você sabe disso. Antigamente era trabalhar em bancão. Legal. Hoje ninguém mais quer o bancão, todo mundo quer trabalhar em startup. Legal, então, acho que 2009 era um outro momento. Se a gente pega... Você deve ter essa lista de possíveis, assim, as startups maiores que são referência. A maioria delas não existia em 2009. Se a gente pega Acho que nem. Nubank, não existia. 99 não existia. Gympass, que agora se chama El Hub. Várias delas não existiam em 2009. Era muito
muito restrito esse ecossistema aqui no Brasil. Então, quando eu fui também, nem existia isso. Eu nem imaginava que isso era uma possibilidade. Uhum. Então, foi lá que eu fui exposto a essa... Caramba, aqui existem essas startups. E para você começar, na verdade, a própria faculdade te apoia. Você pode fazer cursos específicos nesse tema de empreendedorismo. Você vai começar, você vai ter aqui, ó, tem algumas feiras de empreendedores que estão começando neste momento, com possíveis investidores especializados e focados em fazer esse investimento inicial nessas startups. Então, tudo isso para mim foi tudo muito encantador. Falei, nossa, e dá para fazer isso sozinho? E posso fazer enquanto eu estou estudando? Alguém vai me pagar ainda? Eu vou conseguir podem dinheiro? ainda investir. E então, aí eu fui explorando e desde então tenho trabalhado com startups. E aí- Tentando, lançando, quebrando, lançando outra. A Tem gente sido vai assim. falar muito sobre o que não deu certo. Mas aí você voltou para a consultoria? Você não voltou mais? Não voltei para consultoria. Não voltei para consultoria. Ainda no MBA, eu lancei uma primeira startup, enquanto eu estava lá, com uma sócia brasileira que também estava lá, conheci no mestrado. A gente lançou um site que, na época, era uma indústria que cresceu muito, que é a indústria de compras coletivas. Nossa, total. Existia, né? Existia. Talvez os nossos jovens de 17 anos talvez não saibam o que é isso. A gente estava fazendo um recrutamento no início da semana em faculdade, e aí quando eu vou falar da minha carreira e falo sobre eu criei um clone do Groupon, ninguém nem sabe o que é Groupon, nem muita gente, o pessoal de 20 anos da faculdade, Isso era gigante. foi em um dado momento, Foi? quando eu estava nos Estados Unidos, foi o Groupon que me fez querer fazer algo como aquilo. Foi essa empresa que hoje, enfim, ciclos, né? É, total. Então, eu lancei um clone do Groupon enquanto eu ainda estava lá, e foi o que me fez, pela primeira vez, falar, nossa, gostei de alguma coisa, gostei de uma experiência, quero fazer isso pro resto da minha vida. E foi Quantos aí... anos você tinha quando você... 25? Então, pra quem tá com 17 anos, pensando, não precisa se preocupar tanto, né? Dá pra... Certeza, certamente, imagina. Até hoje, aos 40 e poucos que eu tenho hoje, eu ainda... Nossa, ainda tem um ângulo diferente. Continuo amando a carreira de empreendedor e vejo que tem uma oportunidade. Olha, tem como eu fazer empreendedorismo indo para cá, com um outro nicho, com uma outra... Mesmo dentro da carreira de empreendedor, com o tempo a gente consegue entender que você pode dedicar mais tempo para aquilo que são as suas fortalezas e trazer outras pessoas para te ajudar a fazer algumas das atividades e responsabilidades que poderiam ser feitas ainda de forma melhor para outra pessoa. Então, ao longo da vida, a gente sempre vai melhorando. Mas foi a primeira vez que, de fato, aos 25, assim, caramba, tô fazendo um negócio que eu acordo de manhã feliz. Máximo. Foi legal. E eu queria voltar um pouquinho com relação à sua faculdade de engenharia, que foi a sua primeira formação. Queria que você trouxesse um pouco pra gente o quanto isso te ajudou, se você acha que essa faculdade te ajudou, ou é muito mais sobre o processo de fazer alguma coisa, de aprender algo novo. E aí eu vou fazer só uma passagenzinha, eu fiz administração. Eu sempre quis ser executiva. Então, e a faculdade me ajudou muito, porque ela vai te mostrando, inclusive a administração, pra mim, ela vai te mostrando o que você não quer fazer. Porque você vai testando muitas coisas, você fala, isso aqui eu não gostei tanto, isso aqui eu gostei mais, isso aqui eu gostei mais. A faculdade de engenharia, ela é um pouco mais rígida. Como que você acha que a faculdade, e aí as duas, tá? De engenharia e de administração, foram te moldando para ir tomando essas decisões? Que competências você aprendeu nesse processo de faculdade, principalmente fazendo duas faculdades ao mesmo tempo? Boa, eu posso comparar definitivamente com o que você falou da administração. Eu acho que você falou de uma forma que eu não tinha pensado até o momento, mas que eu concordo muito. Quando a gente fala em administração, o leque, ele é gigante, né? E eu sei que existem já faculdades de temas específicos, porque existe faculdade de gestão de marketing, que por vezes... Faculdade de empreendedorismo. Faculdade de empreendedorismo, tecnólogo em recursos humanos. Então, existem faculdades de subtemas que a gente, no curso de administração, vê todos, Porque a gente né? vê tudo um pouquinho, né? Isso, você vê um pouquinho de tudo. E certamente, assim, você não... Não vê Você tudo. vai, especialmente depois da faculdade, você vai provavelmente seguir um caminhozinho de um deles. Então, é um curso muito amplo, de fato. Em engenharia, no meu caso, existem as faculdades que têm o curso de formação inicial, né? 1, 2 anos, alguma coisa do tipo. Que é para todas as engenharias depois. Diferentes engenharias fazem a base, né? Matemática, física, química e correlatas. Então, os 2 primeiros anos, eles são como se fosse
pega matemática, física, química e afins do ensino médio e coloca muita carga e muita evolução em cima. Você vai até cálculo 5 e é isso aí. Cálculo. Mas tem como fazer mais cálculo do que você faz de cálculo? Tem. Você vai fazendo outros cálculos. E assim por diante. Físicas, N e afins. Então, esses 2 primeiros anos, eles são muito base. Então, comparando com a administração, acho que tem também um pouco desse currículo que ele é extenso, mas que para você, acho que é uma parte da forma de eficiência ali. Você não precisaria fazer todos para todas as engenharias. Eu evoluí. Demora mais para experimentar na engenharia, né? Porque na administração você vai experimentando desde o começo. Né? Na engenharia você tem que fazer uma base. Exatamente. Depois você começar a experimentar o que você gosta ou não. Exato. E aí eu acho que tem aquelas faculdades de engenharia. Existem algumas que já são específicas desde o início. E aí sim você pode experimentar. Na minha, nessa que tem essa base, certamente não foi assim. É diferente para todo mundo já. Então na nossa, de fato, tinha esse período inicial. Por outro lado, tem um fator que é o fator... Desperdício é uma palavra forte, mas talvez você vai fazer ali um física 4, um álgebra N, que talvez não vai ser aplicado em algum tipo de engenharia, né? Talvez engenharia de computação não precisasse fazer o física YZ, a mecânica YZ. E talvez sim, para o curso de engenharia mecânica fosse necessário. Então tem um pouco dessa base forte que não necessariamente vai ser aplicada. Porém, era parte da cultura também ali da faculdade. Para mim, o que esteve muito claro, menos da engenharia necessariamente, mas do processo da faculdade, do Instituto Militar de Engenharia, era o quanto a gente eu pude criar pelo menos disciplina, e o valor da disciplina nesse processo. Tenho muitas reflexões, vou até pensando assim, mas lá a cultura do curso, você não podia reprovar nenhuma matéria, não existe DP, não existe a possibilidade de você repetir uma matéria. Obrigado, tchau. Então, porque você ganhava uma bolsa para isso. Também tinha isso. Então, era complexo, era difícil. De uma pressão gigantesca. Era uma pressão muito grande. E além disso, além do curso de engenharia, existia o curso de formação militar, porque a gente saía, né, oficial. Então, o curso, de fato, de engenharia com esses componentes, ele foi muito pesado. Tinha brecha ali. Exato. E o que eu tenho certeza que é algo que eu fiquei posso falar aqui, eu cheguei aqui falando algumas vezes o quanto eu estava sem graça de ter atrasado, porque eu me atrasei. 2 minutos. Eu não gosto, eu sou uma das pessoas que menos atrasa que eu conheço. Então, eu tenho algumas... Foi a disciplina que você aprendeu lá. Que eu fui, de alguma forma, forjado ali. Que ajuda muito no empreendedorismo, né? Apesar das pessoas acharem que o empreendedorismo você faz o que você quer, pelo contrário, né? Acho que você precisa ter muito mais disciplina do que todos os outros para você conseguir caminhar, né? O que a gente vê das outras pessoas é sempre... sempre um pedacinho. Um pedacinho do que está por trás, né? E aqui, com certeza. Eu acho que esse curso de engenharia, junto com essa formação e a cultura ali, me trouxe um entendimento e o costume da disciplina e o quanto ela traz resultados quando você coloca isso de uma forma consistente. Exato. E eu acho que, para além disso, tentando fechar aqui, você falou da administração, do amplo, em engenharia, eu me formei em engenharia de telecom. A gente estuda um conhecimento muito técnico, mas aqui no Brasil, pelo menos, a gente acaba sendo influenciado ao longo do curso pelos amigos, pela indústria, pelo histórico, a não trabalhar com engenharia. E vai trabalhar em N setores. Como eu fui em consultoria, tem um pessoal que trabalha em mercado financeiro, faz outros programas de gestão e etc. Então, também tem uma reflexão meio até triste, assim, porque, caramba, né, você vai lá e estuda um curso super sofisticado e que poderia ter uma aplicação bacana, legal, né? Engenharia de telecom, pode seguir para os diferentes caminhos, né, de você transmissão. Não fui.
Não foi. Nunca trabalhei com isso, né? E foi, de alguma forma, e aí tem um valor, sim, no curso de engenharia, valorizado por essa formação analítica, por esse raciocínio estruturado, né? Que as diferentes matérias acabam direcionando. E isso acaba sendo o motivo pelo qual muitas empresas e diferentes carreiras Eu percebo trazem. essa tendência. Os meus amigos que fizeram engenharia, nenhum trabalha com engenharia. É, Todos foram para o mercado financeiro, consultoria, empreendedorismo, outros caminhos. exato. É muito comum. E comigo não foi diferente, né? Então, eu fiz ainda 2 faculdades, então eu tenho esse perfil de abaixa a cabeça e vai. E vai indo, sem questionar muito o método, né? Então, tava ali, quase não aguentei, mas fiz as 2. Eu acho que isso se reflete na minha personalidade, no meu comportamento de hoje. Então, se eu posso olhar hoje, mais uma vez olhando em retrospecto, eu acho que, em parte, como criança eu era assim, e durante as faculdades eu também tinha um pouco desse comportamento, e eu acho que me ajudou a construir o que eu construí, essa disciplina, esse foco, e essa, não gosto da palavra resiliência, mas algo de alguma forma, essa capacidade de me manter ali engajado. Eu acho que isso te ajuda a construir pequenas peças que em conjunto criam, né, um grande projeto. Exatamente. Lucas, e agora eu queria voltar um pouquinho, lá nos seus 25 anos, quando você foi pela primeira vez que você falou, Aline, estou fazendo uma coisa que eu gosto muito de fazer. Como que você foi chegando na liderança? Porque hoje você é CEO de uma empresa, você já foi CEO de outras empresas, você já empreendeu várias vezes. Como que você começou a chegar nessa perspectiva de liderança? Porque liderança é muito difícil de você operar de forma autônoma. Uma coisa é você ser especialista, né? Então você é muito bom tecnicamente numa coisa. Quando você é líder, você deixa de operar e você começa a ter outras competências, precisa desenvolver outras competências. Como é que você desenvolveu essa perspectiva de liderança? Eu acho que a gente vai desenvolvendo até hoje. Ao longo do tempo, a gente vai trazendo novos contornos, assim, de liderança. Quando a gente fala de liderança, isso é até interessante. Nas empresas, a gente vê na Noma, a gente tem programa de desenvolvimento de liderança. O primeiro aspecto, a primeira etapa da dita liderança é a liderança de si mesmo. E ela é a base, não quer dizer que ela é absolutamente necessária de ser desenvolvida, experienciada, aplicada para que você consiga evoluir para outros níveis de liderança, mas sim, se você tiver uma autoliderança, autoconhecimento, disciplina, autenticidade, etc., é um grande passo para que os próximos passos sejam também de liderança, de desenvolvimento, sejam também de sucesso. E aí, talvez seja até um pouco teórico, mas com o tempo fui entendendo o valor disso, né? De se fazer em etapas esse desenvolvimento. Liderança de si mesmo, líder de outros, líder de líderes, líder de negócios, líderes estratégicos de empresa, e talvez não sejam essas as definições Sim, mas tem mais um caminho, corretas. são competências diferentes. E você vai evoluindo e você vai trazendo para o pote, né, essas competências. Lá no início, esse salto de, vamos fazer aqui uma empresa e construir um negócio, aos 25 anos, eu nunca tinha sido gestor na minha vida. Então, a verdade é que eu não sabia, não tinha a mínima ideia, né, de nada. E a verdade é que demorou muito tempo, até tudo que eu tô falando aqui é com a perspectiva de hoje, né, de ter feito tanta coisa, mas ao longo do tempo, foi sem nem saber o que era isso, né, sem nem me preocupar, na verdade. Muito de liderança que você faz do jeito que você acha que tem que fazer, assim, você vai fazendo, de repente alguém fala, olha, tem uma estrutura que alguém criou, aí você fala, opa... Pode ser melhor? Pode ser melhor, parece que faz sentido, né, alguém já estudou sobre isso e você começa, ou quando você erra e fala, nossa, tô fazendo tudo errado. Exatamente. Eu preciso de uma referência para ver se fica um pouco melhor, né. Primeiro ponto que você falou é da questão de erro. A gente não aprende nada no sucesso, nada. Não se aprende você aprende com erro. Na faculdade, você aprende quando você tá tendo, não entendo, tenho erro, vou aprender. Então, é assim que você acelera, né, o aprendizado. Em aspectos de liderança, é semelhante, né? É você tendo que passar pelos desafios, seja você mesmo com um gestor, com um líder, como você lidou com aquela situação, /
você experienciando qual é o processo de gerir uma pessoa, gerir grupos de pessoas e negócios. Então, quando a gente começa a gerir um negócio e você está sozinho, do zero, na verdade, você com seu sócio, a verdade é que você não tem liderados, né, diretos. Você necessário, influência, etc., mas você não tem gestor. E aí você vai construindo o time, aí é um show de horror, né? Assim, um show de horror, tudo errado, e vai todo mundo, frustrações no meio do caminho, vamos indo. Tem tem do colaborador, tem de todo mundo. De todo mundo. E eu acho que... ONG funciona assim também. É a mesma estrutura. Um paralelo que eu digo hoje, assim, interessante, você falou assim, o pessoal, os ouvintes têm esse interesse de ir para as startups. Os ouvintes têm o interesse de ir para as startups. E aí o que a gente vê é só uma perspectiva. É a empresa que tem, que fez isso, que fez aquilo. Mas na prática, normalmente, o universo ele é equilibrado. Tem um equilíbrio. O que tem de oportunidade tem de frustração também. O crescimento que cria muitas oportunidades de fazer mais coisas, de desenvolver pessoas, de trazer mais gente, assumir novas responsabilidades, ele vem com caos. Porque ele não pode ter estrutura, porque a estrutura limita o crescimento, né? E aí, então, é uma dicotomia muito interessante nesse processo de construir startups e crescer. Então, você tem oportunidade, mas tem frustração e aí cresceu, normal. Aí tudo que você fazia já não serve mais. Então, tem que quebrar de novo, mas a pessoa que estava tocando aquilo que você vai ter que quebrar certamente vai ficar frustrada. Normal. Então, quando a gente volta lá para o início, nos 25 anos, na verdade eu nem sabia que isso era algo ao qual eu tinha que me atentar, né? E aí, ao longo da carreira, talvez isso foi ficando... Ao longo das experiências, a gente vai internalizando alguma dessas coisas. Um aspecto que lá começou a ficar na minha cabeça, durante o curso, então eu fiz o curso dos 25 aos 27, foi... bastante teórico, acadêmico, mas foi uma discussão que estava lá no ambiente acadêmico, que era da importância da autenticidade. E aí, eu me lembro que quando você vai, fica 2 anos, estuda e traz teorias, e discute diferentes momentos de empresas, diferentes exemplos de líderes, e busca desde Fordismo, como é que era, e aí a evolução. E houve claramente uma transição de um modelo mais praticado, mais autocrático, de planejamento, disciplina, hierarquia, a empresa para você fazer carreira. E houve uma migração deste modelo de gestão baseado na autocracia para um modelo talvez mais praticado e admirado, um modelo baseado ali na chamada vulnerabilidade do líder. O líder que se conecta com as pessoas e com isso empodera as pessoas. E a gente foi vendo isso ser falado e praticado. Eu me lembro que na década passada, 2010 a 2020, talvez tenha sido um momento da popularização dessas ideias de vulnerabilidade, novos autores, e como isso ajuda você a criar conexão, como isso ajuda a criar confiança, relações de confiança, que divergem daquele negócio de autocracia, né? E aí a gente começou a ver muitos exemplos de empresas e líderes desse sentido. E lá em Harvard, quando estava nesse mestrado, eu me lembro que tinha uma matéria que era desenvolvimento de liderança autêntica. E essa matéria de desenvolvimento de liderança autêntica, quando eu tinha meus 20x anos, na verdade eu não entendia nada do que era ser líder. É como você lê livros e você vai consumindo e conversando sobre temas, mas que na prática é muito difícil aplicar. Porque você não tem ainda o repertório para conseguir entender, né? Você não passou pela situação para ser exposto, para confrontar com aquilo que alguém te disse. E quando eu comecei a ser exposto a esses temas de vulnerabilidade, eu vi que a tal daquela discussão de liderança autêntica era o nível seguinte, que é essa questão da vulnerabilidade para criar essa conexão e essa relação de confiança com as pessoas, era fundamental, mas existia uma possibilidade além, que era de ser autêntico, que é o quanto essa autenticidade de ser você mesmo, para além de ter a guarda baixa e construir a relação de confiança, a autenticidade transmite, normalmente, um nível adicional de engajamento para a equipe que te vê como você realmente é, né? Não só no nível de confiança baixo, mas com seus prós e com seus contras, e sem nenhuma expectativa de que você copie outras pessoas. E talvez seja isso que, quando eu estava lá em 2009, 10, 11... lendo, e eu não entendia muito, mas ficou tanto na minha cabeça que alguns anos depois, quando eu fui
evoluindo, né, na minha carreira, eu fui vendo, meu Deus, que impacto isso pode ter. E hoje eu me considero uma pessoa que evoluiu muito e tento. Não é fácil, na verdade, né? E por vezes a gente precisa navegar por diferentes tipos de comportamento, personalidade, dependendo dos momentos. Mas acho que hoje é muito mais aceito, né? Também, com certeza. Com certeza. Fato. Em diferentes contextos, em diferentes... Com certeza. Ainda assim, exige-se, acho que, um grau de coragem ali para você buscar, como líder, ter sim esses seus comportamentos na sua completude, né? Com as suas forças, com suas fraquezas e comportamentos, em coisas que faltam em você, e que tá tudo bem isso, e que você pode sim fazer uma super contribuição, se tornar um grande líder respeitado e conseguir ter impacto, mesmo com aquilo que você não tem. E eu sou muito grato por ter guardado algumas dessas coisas e poder conectar ao longo da vida. Né? Exatamente. Hoje todo mundo busca. Lucas, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, pra quem não conhece a Nomad, o que é a Nomad, porque eu tenho várias perguntas pra fazer, mas eu acho que é importante a gente fazer essa introdução pra quem ainda não conhece. Claro. A Nomad é uma empresa que foi construída para ajudar os brasileiros a poderem ter acesso a produtos financeiros não tradicionais no Brasil, a produtos financeiros em moeda forte. Mas como assim? Historicamente, por múltiplos motivos, culturais, regulatórios, financeiros, os brasileiros, em sua grande maioria, têm produtos, conta, cartão, produtos de investimento, quando você passa a construir seu patrimônio, denominados em moeda local, em reais. Eu tenho um banco aqui no Brasil, aqueles bancos grandes, e lá eu tenho cartão de crédito, tenho conta, tenho investimento, tudo você dentro desse banco. Você pode ter uma renda fixa, você pode comprar uma ação, tudo isso nesse banco, normalmente aqui no Brasil. E aí existem diferentes modelos em diferentes países do mundo, alguns países, inclusive, você pode, na sua conta de banco, dentro do seu banco doméstico, ter uma conta em dólar, mesmo que a moeda do país não seja dólar, por exemplo. Nessa dinâmica cada vez mais global, e acelerada até pela pandemia, em que a gente consome ou fornece um produto para outro país, viaja, tem transações, como uma empresa oferece um produto por vezes para um outro país, ou uma empresa tem que importar um tipo de produto, e não estou falando necessariamente de uma empresa que importa um bem físico, que também acontece. Aliás, na pandemia, o consumo de produtos de importação acelerou super, né, em e-commerce. Mas tem serviços, em startups é muito comum a gente usar ferramentas de gestão, ferramentas de comunicação, serviços de marketing, etc. Meu time de marketing adora. De empresas lá fora, né? E muitas dessas ferramentas e desses produtos são comprados lá fora, em moeda diferente. Então, a verdade é que, por mais que não esteja necessariamente diretamente conectado quando a gente pensa na utilidade desses produtos, a gente tem uma exposição muito grande ao impacto da moeda forte, dólar, e da relação entre essas duas moedas, dólar e real. Então, essa volatilidade, se você tem um bem que o preço varia muito, essa incerteza tende a fazer com que o valor desse bem caia no longo prazo. O que acontece com o real, que é uma moeda de volatilidade, tem gente que quer muito real, sobe o preço do real. Tem gente que não quer mais real, o real fica barato, e aí o dólar se valoriza. Essa volatilidade tende, no longo prazo, a fazer com que a moeda se desvalorize. Juntando vários desses conceitos aqui, eu estou indo para uma parte muito abstrata, a gente entendeu que ia fazer sentido buscar construir uma oferta desses produtos, conta, cartão, como você mencionou, daqueles que existem aqui no Brasil, mas lá fora, em dólar, para oferecer para os brasileiros que buscam ter esse contato com essa vida financeira global. E você tem isso para diferentes casos de uso. Para você que quer viajar para um outro país, tendo uma conta com um cartão emitido lá fora, é muito mais barato. Se você não vai pagar aquela taxinha adicional do Banco Brasileiro. Exato. Se você começa a construir o seu patrimônio e tem investimentos no Brasil, um produto em renda fixa, uma ação, etc., esses produtos eles têm uma correlação muito grande com o que acontece com o Brasil. Quando o Brasil vai mal, os produtos brasileiros tendem a sofrer. Então, o que a gente entendeu é que, mas será que não tem a oportunidade, então, de oferecer produtos
de uma economia, a maior economia do mundo, os Estados Unidos, de uma Mais moeda estável. forte, mais estável, para que você possa equilibrar, construir uma carteira mais balanceada, seus investimentos, seu patrimônio no Brasil, uma parte lá fora, que é algo que já é comum em vários países do mundo. Então a gente entendeu que ia ter essa oportunidade. Vamos sim construir essa solução mais ampla, essa solução para dar acesso aos brasileiros para essa plataforma de produtos lá fora, Uhum. construída ao redor ali dessa infraestrutura americana para dar esse acesso global. E aí a Nômade, então, surgiu em novembro de 20 com esse propósito, oferecer para o brasileiro acesso a esses produtos e serviços. E aí, Lucas, eu queria te perguntar como que é ser líder de uma fintech? Porque startups existem aos montes de vários segmentos, mas a gente está falando de uma empresa financeira, Sim. né? Então, uma empresa disruptiva no mercado que é super tradicional. Agora menos, né? Agora acho que a gente tem muitas fintechs já, mas antigamente um mercado muito tradicional, né? Como que funciona isso? O que você acha que é diferente da sua experiência, por exemplo, nas suas outras startups que acho que não eram, né, no mercado financeiro? Legal. Ou no fim do dia, startup o desafio é o mesmo, não importa o segmento. Existem algumas semelhanças, mas certamente existem algumas características muito particulares. Podemos começar pelas semelhanças, que eu acho que elas são mais óbvias, né? Esse ambiente novo de construção, que requer essa agilidade, em que a gente testa, faz muito rápido, precisa ter caos. Tem que ter para você. Se não tem caos é porque você está lento, é porque tá tudo funcionando. Então, esse ambiente, essa cultura, o desafio de... Nossa, vamos contratar para construir um produto que nem existe. Tudo isso é muito parecido, né? Essa energia... E você precisa ter muita energia, porque você está criando uma coisa que não existe. Se você não tem muita energia, para você falar, isso aqui não vai dar certo e vou embora, é muito fácil. E é preciso ter esse alinhamento de expectativa com as pessoas que vão entrando no time, Sim, né? Porque sim. Se alguém tá buscando mais estabilidade e previsibilidade, não é o melhor ambiente. Né? Então isso é parecido nos diferentes subsegmentos. Quando a gente vai para as fintechs, né, as empresas de tecnologia do setor financeiro, tem esse aspecto que você comentou, né? Grandes bancos, mas tem um aspecto ali que é o sensível, que é o fato de a gente estar lidando com o dinheiro das pessoas, né? A gente está lidando de um país que é pobre. De um país que tem seus grandes desafios. Então, é um tema muito sensível, né? Se a gente está em um outro setor, e todos são relevantes, eu não quero desmerecer, cada um tem outros desafios, Sim. que podem ser maiores em outros âmbitos. Mas lá onde eu estava, a gente tinha, né, um produto que era classificados de imóveis, e aí tinha anunciantes que iam colocar os seus imóveis, pessoas iam olhar. Se o aplicativo sai do ar, aí a imobiliária que está anunciando vai ficar muito chateada, porque o imóvel que ela está divulgando não está aparecendo. Se o seu aplicativo financeiro sai do ar, você vai deixar o seu cliente muito frustrado quando ele não está vendo o dinheiro que ele tem. Porque não sabe se foi roubado, você não sabe se sumiu o dinheiro, se o app parou de funcionar só. Exatamente. Se ele quer usar o cartão dele quando ele está viajando para um país no qual ele não fala a língua e o cartão não passa, ele vai ficar muito frustrado. Então, acho que esses exemplos, eles ajudam a retratar o desafio. Quando a gente entende como que é a indústria organizada, a gente pode também trazer outros componentes aí da diferença de operar no dia a dia, para evitar justamente que problemas complexos e sistêmicos aconteçam no mercado. Existem reguladores, que são entidades no mercado responsáveis por, entre vários outros aspectos, proteger, né, os clientes, os consumidores, e garantir a estabilidade desse sistema. Então, eles sim ditam regras que precisam ser seguidas pelos diferentes participantes. E a gente, por vezes, precisa ter empresas reguladas, ter licenças que autorizam a gente a oferecer certos produtos, desde que a gente cumpra certos requisitos. Né? Então, esses aspectos deste setor e alguns outros ali também, são os que normalmente justificam ter grandes bancos, empresas tradicionais, que estão conectados, sim, em um regime, em um sistema mais robusto, e por vezes é tradicional, como você disse. E você
não consegue construir nesse setor, na verdade, em setor nenhum você consegue oferecer um negócio, um produto, sem estar conectado com as outras entidades ali. Porque senão alguém já teria feito isso, né? Se fosse simples, né? Então, normalmente no mercado, no setor financeiro, exemplo, se a gente vai oferecer um cartão, a gente oferece um cartão emitido lá nos Estados Unidos com uma bandeira. Você tem que negociar com a bandeira. E a bandeira é esse player tradicional, gigantesco, que você precisa lidar com eles, negociar com eles. Para oferecer uma conta, você precisa estar plugado num sistema no qual existam os depósitos e assim por diante. Então, esses são os principais desafios. A gente poderia ficar caracterizando aqui nos diferentes subsegmentos, mas a verdade é que no mercado financeiro a gente acaba tendo que, sim, trabalhar em parceria, co-construir com grandes players do setor e com os reguladores, com essas autarquias, e exige essa etapa, não é uma etapa, é um pré-requisito contínuo ao longo do tempo de trabalhar com esses diferentes stakeholders que a gente fala, né, com essas diferentes participantes no setor para que o produto funcione. Então, é necessário, eu acho que essa é a grande diferença. Eu queria aproveitar e eu tenho várias perguntas dos alunos que a gente mandou para os nossos alunos, eles fizeram, eu queria fazer só um ganchinho para a gente voltar nas perguntas dos alunos, depois a gente continua, porque eu acho que tem muito a ver com o que você falou. Teve uma pergunta aqui da Marcela, de 21 anos, que ela faz a seguinte pergunta. Em algum momento da sua trajetória, você teve medo de arriscar? E como você superou isso, né? Você acabou de falar de uma empresa que vocês criaram, que tem várias regulamentações, várias etapas. Tem algum momento da sua trajetória que você falou, aqui se eu errar, vai dar ruim, e que você ficou com medo, e como você lidou com isso? Você não foi? Porque eu acho que é uma vontade muito grande dos nossos jovens. A gente chegou a fazer uma entrevista, a gente entrevistou 600 jovens do PROA para entender o que eles queriam fazer de carreira. E apareceu muito o empreendedorismo, muito influenciado pelo poder das startups, né, o que vem acontecendo. Só que as pessoas têm medo, né? Então, para a vida aqui a pergunta dela é mais para o empreendedorismo. Mas você já chegou a algum momento da sua carreira que você falou, aqui tá difícil? Com certeza. Como que você lidou, né? Sim. Eu desisti, teve certos momentos que eu desisti, que a gente contou a história linda de que eu gostei quando eu fui empreender, quando eu descobri esse setor. Aí você perguntou se eu tinha voltado para a empresa de consultoria, eu falei que não voltei. Mas a verdade é que assim que eu terminei o curso lá fora, eu queria empreender, tinha feito essa empresa que não tinha dado certo, eu queria empreender, não tinha dinheiro. Aí eu não quis voltar para a empresa de consultoria porque ia consumir muito tempo e eu não quero ter um pouco mais de flexibilidade. E eu queria empreender e falava com alguns potenciais investidores. E em um dado momento, eu tinha a oportunidade de fazer uma dívida e começar a empreender, etc. Ou trabalhar em uma empresa, que inclusive eu tinha uma dívida para pagar do mestrado que eu fui fazer lá fora. Porque como você não voltou para a consultoria? Exato. Tinha essa dívida. Pagar a dívida. E eu não fui empreender de imediato, fui trabalhar em uma empresa que me pagou um bônus para trabalhar lá. Era para eu ter ficado 2 anos, porque esse bônus era né, com essa condição. Depois de 6 meses, eu falei, não vou, saí. Tive que pagar um pedaço de volta desse bônus que eu tinha recebido. Fui trabalhar numa outra empresa. Fui trabalhar no Groupon, como, enfim, executivo ali. Mas foram momentos muito frustrantes, porque eu queria empreender, porque eu tinha certeza, é isso que eu quero fazer agora. E eu fui fazendo coisas em paralelo, pequenas iniciativas. Só que você não estava ainda, você não podia naquele momento. Não podia, eu não tinha condição. Tinha uma dívida, exato. Então, acho que... E sim, mas eu poderia ter feito outras dívidas para empreender. Poderia ter. Então, tinha outros caminhos, mas aí, num momento de medo, eu hesitei, não fui. Mais uma vez, olhando para trás, enfim, tudo deu certo, sou feliz, e que bom que as coisas aconteceram como aconteceram. Mas foi um momento de frustração, assim, um sentimento de falha, né, de impotência muito grande. Esses foram momentos de, gente, absoluta frustração. E quando eu me juntei ao Viva Real em 2012, foi mais uma vez em um movimento de frustração, porque eu queria empreender, estava falando com fundos, estava falando... Tem essa ideia, você não quer investir. Você desde 2007, 2008. 2009. Então isso já era 2012, quando eu fui pro Viva Real. 3 anos depois. E tava lá falando com diferentes fundos. Aí numa dessas, falava lá de novo. Tava aqui com
com uma apresentação aqui, tem um negócio aqui, um plano de negócio, investe aqui, pelo amor de Deus. Eu falei, não, esse negócio tá muito ruinzinho, mas a gente investiu em outra empresa, se você quiser entrar lá, tem o fundador, a gente acabou de investir, acho que você pode ser um perfil legal e se juntar lá ao time. Foi o Viva Real e foi, em termos profissionais, aquilo que mudou minha carreira, né? Me juntei ao time, muito inicial. Não era o plano A. Não era o plano A. O plano C, na verdade, né? Exato. Era o plano B. E quando eu cheguei lá, eu falei pro fundador, o fundador e então CEO, assim, olha aí, fiquei ali 6 meses, não deu certo. Fui pro outro lado, fiquei 1 ano, não deu certo. Tava querendo empreender, falei com o seu investidor porque eu queria empreender. Talvez eu venha aqui daqui a 6 meses, 1 ano, não esteja aqui. Talvez eu que não te quero aqui daqui a 6 meses, 1 ano. Eu falei, nossa, então temos um combinado. Então daqui a 6 meses, 1 ano a gente conversa. E as coisas evoluíram. Depois de alguns anos eu substituí como CEO e aí, enfim, a gente construiu o negócio, Viva Real, depois virou o Zap. A gente se fundiu, né, com o Zap e deu super certo. Foi ótimo, foi incrível. Foi uma carreira empreendedora sem ter sido fundador, né, ali da empresa. Mas tudo isso foi, na verdade, por frustração e, de alguma forma, uma fraqueza, por não seguir aquilo que eu, de fato, queria fazer. Então, Marcela, Foi né? a força, né? A Marcela. Então, acho que a gente lida e tem que lidar com limitações, por vezes, né, ali que nos fazem escolher. E às vezes a gente sim toma decisões agressivas e faz apostas mesmo com medo. Eu acho que aqui com a Nômade foi uma dessas, né? Eu depois de quase uma década aí nesse mercado imobiliário e tecnologia, fui para Fintech, que era um ambiente que a parte de tecnologia eu já tinha navegado, mas no financeiro definitivamente não. Então foi um novo mundo com muitos desafios e muitos medos, mas... Lucas, tem alguma lidando coisa que você sabe hoje e que se você soubesse lá no começo da sua carreira, teria te ajudado? É alguma coisa que você fala agora, aprendi isso, mas se eu soubesse isso há 10, 15 anos atrás, teria ajudado? Tem 2 reflexões em cima da mesma experiência. Eu comentei que eu fui fazer uma faculdade, não gostei, aí comecei a fazer outra, na verdade não estava gostando, quase saí. Consegui fazer intercâmbio, voltei, me formei nas 2, fui trabalhar em uma empresa de consultoria. Não era onde eu me via fazendo ali a carreira no longo prazo, fiquei algo como 3 anos, fui fazer o mestrado. Voltei, queria empreender, fui para uma empresa, fiquei 6 meses, saí, fui para outra, fiquei 1 ano, saí. Fui para o Viva Real falando, que vida é essa? Né? Que nada tá dando certo. Acho que a primeira reflexão é que tá tudo bem, né? A gente testar, tá tudo bem a gente se frustrar, especialmente em momentos iniciais da nossa vida que a gente ainda não tem um entendimento, né? Daquilo de nós mesmos, né? Esse autoconhecimento para entender, olha, o que eu sou bom, o que eu gosto de fazer é nesse caminho, então vou potencializar aqui. E a verdade é que por vezes a gente também não pode escolher, faz parte, né? Mas a gente consegue ao longo da carreira ir encaminhando e entendendo e tendo mais capacidade de escolher. E acho que se eu olhando em retrospecto, eu acho que eu teria mais tranquilidade para seguir esses caminhos que eu fui seguindo. Tive muita preocupação, muita. Eu olhava os meus amigos, né, que estavam seguindo carreira. Não se compara, né? Não tem como. Estavam ali engajados onde eles estavam e crescendo, e eu me via muito frustrado, assim, com muito medo. E hoje, imagina, tá ótimo e tá tudo bem. Então, se eu pudesse, naquele momento, ter essa perspectiva, teria sido muito mais tranquilo. Por outro lado, um outro aprendizado que eu tive, porque depois dessas várias experiências, em vários lugares, em 6 meses, 1 ano, pouco tempo, eu passei quase 10 anos, né? 9 a 10 anos na outra. E eu entendi o quanto existe valor na construção dessas relações de longo prazo e o quanto existe incrementos que por vezes são imperceptíveis nessas relações das pessoas com quem você trabalha e que elas se traduzem em muitos ganhos no impacto que você tem no negócio, na carreira, na geração de valor. Muitos, muitos, muitos ganhos. Então eu passei a valorizar aquilo que por vezes eu achava estranho, que é o valor
na dedicação ao longo do tempo das pessoas. Que existe um efeito exponencial de construção de conhecimento, de relação. E quanto mais longe, não mais longe, quanto mais experiente a gente fica, mais a gente dá valor às relações. Você vê muito comumente em grandes empresas CEOs e executivos contratando não pela competência, mas pela relação de confiança que eles têm com as outras pessoas. Levando, né? Então, é os dois lados ali do mesmo efeito. Acho que o pular, assim, se não tá feliz, se não tá funcionando, tenta fazer funcionar. Se não tá, bola pra frente. Tá, tudo bem. Entra na próxima, entra engajado. Tenta fazer funcionar. Em um dado momento, é bem possível que você consiga achar um ângulo. E se você conseguir se manter ao longo do tempo, essa lealdade às pessoas, à instituição, ela se paga no longo prazo. E no meio do caminho, ela se parece, por vezes, cheia de injustiças. Por que é? Né? O processo ele é complexo, o processo de desenvolvimento, construção da empresa. Até porque estamos falando de pessoas, né? Tantas variáveis, tudo tão complexo, é assim mesmo. Mas no longo prazo, existe um valor composto, muito difícil de medir, mas com certeza absoluta que se paga no longo prazo. Acho que dois lados da mesma moeda ali. Concordo plenamente. Lucas, eu queria... o tempo já está passando aqui, eu estou pensando aqui em várias perguntas, mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente de rotina. Porque já falamos aqui muito de resiliência, de frustração, mas eu queria que você contasse um pouco pra gente, porque todo mundo acha que a vida de CEO é muito boa, muito fácil, muito glamurosa, que são só jantares todos os dias, entrevistas, podcast. Mas conta como que você organiza a sua rotina? Porque eu acho que aí a gente volta a um pouquinho lá do que a gente falou no começo, né? Como que a gente constrói coisas? Como que você organiza a sua vida para que você consiga fazer o que você tem que fazer no trabalho, mas que você sobreviva à vida, né? Porque a gente quer viver muitos anos. Então, como que a gente faz esse processo? Você tem uma regra? Como é que você faz? Como é que é a sua vida? Como é que é a sua rotina? Aline, eu tô precisando de ajuda. Vou ver outros episódios para ver se alguém me ajuda. Tem o pessoal que gosta de acordar cedo aqui. Vou precisar de ajuda. Eu não acho que eu sou a melhor referência de estrutura e rotina. Eu acho que na teoria, eu entendo e faço relativamente bem. Na prática, eu ainda entendo que isso é um ponto de desenvolvimento para mim mesmo. Eu falei que eu sou disciplinado, eu tenho uma relativa disciplina com vários aspectos. Eu acordo cedo, eu faço exercício, eu durmo muito. Durmo 8 horas todos os dias, também, quase que sem exceção, não tem erro. Carmin tá aí pra isso, pra não deixar passar. Eu tenho para alguns desses aspectos, sim, funciono super bem, faço super bem. Por outro lado, eu tenho um desafio com minha própria ansiedade e trabalho muito. Então, como CEO, por vezes, as nossas responsabilidades, que são responsabilidades de naturezas tanto curto-prazistas quanto longo-prazistas, exigem pensar sobre caminhos futuros, exigem explorar opções que não necessariamente estão no dia a dia da empresa, exigem conversar com potenciais investidores, potenciais parceiros. Todas aquelas oportunidades que a gente chama de inorgânicas, que não são da organização, tendem a ser externas, né? Uma expansão, deals, oportunidades de fusão, aquisição, expansão. Todas essas... Começam de uma conversa, né? E são responsabilidades que estão de fora da organização normalmente, né? E como CEO, por vezes essas atribuições, elas são sim... Você tem que lidar com elas quase que fora do dia a dia, né? Viagens, sim, são muito presentes. No caso da Nômade, por exemplo, a gente constrói um produto meio cá, meio lá, né? Das validações de lá, autorização. Exato. Então, eu pessoalmente vou muito para os Estados Unidos. Então, para mim, eu tenho um grande desafio e sigo buscando referências e ajudas e troco ideia a respeito de como me organizar. Dito isso, viajo muito e as viagens bagunçam muito as agendas, né? Então, a disciplina que a gente
tenta construir em alimentação, exercício, Acabou. manter horário. Durante a Uso viagem pra fica trás, só as confuso, super complexo. Mas fora isso, eu acho que as boas práticas ali da receitinha de bolo que todo mundo fala, de alimentação, exercício, sono, saúde mental, eu tento seguir isso bonitinho. Mas na prática eu sofro principalmente por esse fator de viagem, que bagunça bastante a minha agenda. Eu tenho um amigo que ele fala que a gente tá sempre tentando organizar as coisas e sempre tem alguma coisa que tá caindo. E a gente tem que aceitar que tá caindo mesmo, e aí depois você resolve ela. Lucas, a gente tá caminhando pro final aqui, e eu queria que a gente falasse um momento agora, que é o momento que eu mais gosto do nosso podcast, que chama bate-bola. Agora a gente tem que fazer um combinado. Eu vou te perguntar, você precisa responder o que vem na sua cabeça ou no coração. Tá bom. Rapidinho. Meu Deus. Não pode pensar muito. Tem que ser direto. Vamos lá. Você fez engenharia e administração, então vai dar tudo certo. Vai. Uma referência no mundo das fintechs. Davi Vélez, fundador e CEO do Nubank. O maior aprendizado que o empreendedorismo te trouxe. Disciplina gera resultado. Disciplina gera resultado e por vezes não é no curto prazo. Um erro que te fez crescer. Demissão de pessoa sem ter tido um alinhamento correto de expectativas e que me perseguiu quase que pessoalmente por muito tempo por falta de experiência, por entender o quanto aquilo era necessário para se construir uma boa história, um ambiente legal, produtivo, e acho que isso me ajudou a entender. Uma habilidade que todo jovem deveria desenvolver. Pode ser 3? Pode. Matemática, inglês, inteligência emocional. O segredo para liderar grandes times. Vulnerabilidade. Se pudesse empreender em outro setor, qual seria? Seria... Pode ser um que você já empreendeu também. Tem um que eu penso bastante, que tem um termo que eu até me esqueci, mas é de longevidade. Longevidade. Populações ficando cada vez mais idosas e ativas, e talvez também por questões pessoais, vendo na minha família, essa família grande, com esse pessoal todo ficando velho, eu fico pensando, gente, a gente precisa cuidar desse pessoal em diferentes setores, né? Seja tecnologia, hospitalidade, saúde, enfim. Certamente é um que tem muito na minha cabeça. Um livro que todo profissional de negócios deveria ler. Muitos. Posso falar um que está muito na minha cabeça agora. Eu tenho o nome em inglês e vai ser meio chato, mas a gente deve ter uma tradução mais ou menos para português. Depois a gente coloca o link também aqui. Em inglês é 15 Commitments of Conscious Leadership, que a tradução aqui não correta, não profissional, é os 15 compromissos de uma liderança consciente, que é um livro que basicamente fala sobre a responsabilidade que os líderes têm para com os resultados, e eles deveriam ter a gestão e responsabilidade completa, independente do que acontece, independente das externalidades. A responsabilidade é sua. O que você faz quando você precisa de novas ideias? Durmo. Durmo. Muito bom. Normalmente, se eu tô pensando nisso, é porque eu preciso de novas ideias, eu tô estressado, eu tô ansioso, eu vou dormir, amanhã eu penso. Muito bom. Uma frase que você sempre leva com você. Aceleremos. Lucas, eu queria te pedir, fazer um último pedido, que você deixasse um recado para toda a nossa audiência, mas principalmente para a galerinha aí que está começando a carreira, uma dica para eles construírem os seus próprios sonhos e serem protagonistas das suas vidas. Boa.
nunca jogue a toalha quando você se frustrar. Em qualquer momento. Existe sempre, assim, uma oportunidade de recomeçar, mesmo nas horas mais escuras, mesmo nos momentos mais desafiadores. E eu acho que isso se aplica também muito para os aspectos, às vezes, pessoais, que se intercalam com os aspectos profissionais. Não estou falando que não se frustre, não é isso, mas supere as frustrações, é natural, né? Acho que talvez é o tempo, né? Se frustre, mas como é que você segue adiante, né? Continua caminhando. Coloque a cabeça ali na frente e saiba que para todos os desafios existem. Todos que passaram por aqui, certamente têm suas carreiras e por vezes a gente está aqui contando, né, tudo que foi legal que a gente construiu. Isso é o que normalmente vai aparecer mais no mundo externo, mas a verdade é que os desafios são contínuos ao longo da carreira e da vida de todo mundo. Então, normalmente a evolução da carreira não é pela falta dos desafios, é apesar dos desafios, é por eles que a gente se superou e foi construindo uma casca grossa. Então, conseguir criar uma perspectiva de desenvolvimento em cima dos desafios, eu acho que é o que vai fazer você construir uma mentalidade de progresso, de construção e de desenvolvimento. Então, A longo prazo, né? não se frustre para além da conta com os erros e com os tropeços. Eles são parte daquilo que você vai ser lá no futuro. A cicatriz, ela fica marcada. E ela é uma grande fortaleza. Eu acho que é a grande riqueza. Lucas, obrigado de coração, viu? Foi Obrigado. maravilhoso. Nossa, aprendi um monte. Adorei, muito Eu que bom. agradeço. Eu fico muito feliz com o convite. Estou à disposição. Espero que a gente possa ajudar a inspirar as pessoas. Tá ótimo. Pessoal, mais um bate-papo incrível. Então, só para relembrar, né? Todo o nosso conteúdo tá nas nossas plataformas, então no Spotify, no YouTube, vocês podem assistir, compartilha com seu amigo, já falei, compartilha com o inimigo também, porque é bom nesse momento a gente ajudar todo mundo. O que a gente quer com esse podcast? Inspirar muitas pessoas e levar um pouquinho do Proa para todos os jovens brasileiros, sendo uma inspiração de que sim, a gente pode ser protagonista, a gente pode transformar nossas vidas. Esse é o nosso grande objetivo. Então eu espero vocês no nosso próximo bate-papo com o CEO. Até mais. Tchau, tchau.